A reflexão em off é sobre... Eu sou o Evandro Xoxin, o @minxoxin no Instagram, estou aqui com o Sboly, o @Sboly no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 17 de junho de 2023 até o dia 23 de junho de 2023. Nessa semana, Neymar vira piada nas redes sociais após assumir traição. Países da Revolução Industrial têm de pagar sua dívida com o planeta, diz Lula em Paris. Corpos dos tripulantes do submarino Titan podem ficar no fundo do mar para sempre. E aí, Sboly, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de muitas coisas, de viagens, de retornos, de bancas, de avaliações, de aulas, de jogos, de internações, de hospitais e de muitos questionamentos por aí. Muito bem, cara, então não vamos nem perder tempo. Fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá. Cara, a minha semana teve bastante coisinha aqui, tô até com a minha cola, né? Hoje eu tentei escrever o máximo possível pra eu não me perder, porque tem vários eventos, né, que aconteceram, e acabei de lembrar que tem um aqui que eu acabei não escrevendo ainda, vou tentar me lembrar no meio da minha fala. Então vamos lá. No sábado, pós-gravação, durante a tarde, né, a Gabi veio aqui, a gente trocou, né, os presentes de Dia dos Namorados, que a gente não tinha trocado até então, porque um dos presentes que ela tinha comprado pra mim não tinha chegado ainda. Ela falou, não quero receber o meu ainda, vamos trocar semana que vem, né, aí vai dar certo. Aí chegou, né, o que ela tava esperando, a gente fez as trocas dos presentes, a gente não saiu pra caminhar porque tava frio pra caramba, ficamos assistindo, né, o Masterchef, o Cozinha Sob Pressão, aí depois, né, cozinhamos aqui, fiz um jantar mais simples. Era o nhoque que eu tinha feito na semana anterior, né? Eu tinha feito ainda a mais, né? Tava no freezer. Aí só joguei na água quente, né? Um molho, né, pronto, né? Assim, de mercado. Aí, de repente, comer, porque eu tava ainda com o dente quebrado, né? Que eu precisava ir pra Maringá pra resolver isso. E acabei indo, né? De fato, pra resolver esse rolê, como eu tinha, né, eu já comentado na última gravação. No domingo pela manhã eu peguei o ônibus, fui pra Maringá, cheguei lá no finzinho da tarde, né? Já começo da noite, no caso. Aí jantei lá, né, conversei um pouco com meus pais, dormi. Na manhã da segunda-feira eu fui resolver o negócio do meu dente. Acabei descobrindo que o meu dente quebrou, porque o que eu tinha ali não era o dente definitivo, era uma prótese. Eu até então achava que já era o dente definitivo, não. Então, uma prótese não, era era o temporário, é só uma resina, né, pelo que ele me explicou lá. Todo dente ali que já tá implantado é uma prótese, no caso. Aí era só o temporário, né? Era uma resina só, então por isso que ele era mais frágil e acabou quebrando. Então já fez a substituição, ele estava lá, né, com o dente já pronto, porque, né, eu precisava voltar mais uma vez para ele fazer a instalação. Eu achei que já estava tudo certo, né? Então me equivoquei, ou ele se equivocou não passando a informação completa para mim. Enfim, eu acabou resolvendo. Na segunda-feira eu já fiz isso pela manhã, fiquei lendo, né, um monte de trabalhos, né, durante o resto do dia, porque eu tinha que participar, né, de um monte de bancas, né, durante a semana de avaliação de estágio, né, como eu tinha comentado, saí de uma correria, né, das bancas de monografia para entrar numa outra correria agora das bancas de estágio. Então eu tinha que ler vários trabalhos. Eu participei de 6 bancas nessa semana, 2 na terça, 3 na quinta e uma hoje, sexta-feira, né, um pouquinho mais cedo aqui antes da gente começar a gravar. Aí eu, né, tava lendo os trabalhos, no fim da noite, assim, né, umas 10 e pouco, eu peguei o ônibus para Beltrão, cheguei às 7h30 da manhã no outro dia, na terça-feira, lembrando, então, que eu já disse que eu tinha bancas para participar, então, cheguei no comecinho da manhã, aí eu tinha bancas na parte da tarde e tinha aula a noite inteira, então foi um dia bem corrido, bem cansativo. Na quarta, aí eu não tinha aula, não tive bancas também, então eu pude adiantar uma série de outras coisas. Quinta-feira, mais um monte de banca, mais um monte de aula. E aí agora, na sexta, né, eu tive só uma banca e agora à noite tenho aula a noite inteira. Acabei ainda ontem, né, na quinta-feira, e esse que era o ponto que eu não tinha relatado pra você na prévia e nem estava na minha cola aqui, mas acabei lembrando. Ganhei alguns mimos, né, de orientandos que defenderam. Acho que comentei também, né, na outra semana eu tinha ganhado um mimo, né, de uma orientanda minha, né, da monografia. Aí agora do estágio também ganhei.
Então, é feliz, né, cara? Satisfatório, né, ter um reconhecimento aí, né, tentar ter ajudado de alguma forma, né, essas pessoas a concluírem, né, um estágio, né, da formação, né, ao longo do curso. Daí, que mais? Vai ser o ponto de onde vai partir minha reflexão, né? Eu tava super corrido aqui, eu tava quase passando batido por isso. Que eu acabei, né, fazendo substituição das earpads, né, dessas almofadinhas, né, do meu fone de ouvido, né, esse headset, né, que é um fone que cobre toda a orelha. Então, essas almofadas dele já estavam tanto desgastadas. Aí eu troquei elas ontem e ainda coloquei uma película no meu celular. E aí eu vou falar a respeito disso daqui a pouquinho, né, porque vai ser o motivo da minha reflexão. Mas eu só vou falar depois, né, com uma condição, depois que você fala sobre a sua semana. Muito bem, muito obrigado aí pelo dom da palavra que me concede nesse momento. Então vamos lá, cara, a minha semana ela foi bem conturbada, começando até ok, na sexta-feira a gente jogou um vôleizinho, foi divertido, maneiro, todo mundo se divertiu, jogão, legal, show. Sábado eu fui numa palestra, na verdade era um seminário de psicanálise, então também foi divertido, aprendi bastante coisa, fiz várias anotações e me interessei bastante pelo tema. E aí, final de semana ok, tranquilo em casa, eu aproveitei o máximo de tempo para poder estudar, porque eu tive 5 provas, na verdade estou tendo, né, 5 provas ao decorrer dessa semana, minha última prova é hoje, logo após terminar a gravação, e, né, como era muito conteúdo e tal, tinha alguns trabalhos, a gente tinha que finalizar ainda o nosso relatório de estágio e tal, então foi um pouco corrido e conturbado. Mas no final das contas deu tudo certo, tirando na prova de terça-feira, que foi uma prova um tanto quanto bem difícil, né? Foi uma prova exaustiva, com questões assim que não foram abordadas dentro do conteúdo, então gerou raiva, gerou angústia. Essa semana, inclusive, tive um amigo da faculdade que tentou cometer suicídio, então eu fiquei tipo meio... enfim, não foi uma semana boa, e aí acho que o resultado disso tudo, além do trabalho, né, porque o dono do hotel, o Gustavo, ele viajou para Portugal para morar lá em definitivo, então assim, foi uma semana de despedidas, de vários acontecimentos assim que tiveram um grande impacto psicológico na minha vida. O que culminou, né, no meu ponto de vista, e toda essa sobrecarga emocional, física também, né, de trabalho, acordar cedo, tarará, não consegui dormir, final de semana em vez de eu dormir e descansar, fiquei estudando, que foi um erro de medicação que eu apliquei no Pedro. E eu vou falar sobre isso depois que você fizer a sua reflexão, porque daí eu vou segurar a audiência aí, porque é uma reflexão meio dura, assim, pra mim. Uma reflexão que me causou muita angústia, muita dor, mas que nem por causa disso eu vou deixar de comentar aqui, né? Afinal, se é um diário, dores fazem parte. Então, Isbola, por favor, faça a sua reflexão. Opa, bora lá então. Cara, a minha reflexão, ela, né, como eu comentei, vem de eu fazer coisa simples, né, do tipo trocar, né, as almofadinhas aqui do meu fone e aplicar também a película no meu celular. E por que isso me gerou uma reflexão? Porque até onde eu me lembro, todas as minhas películas, assim, né, até então dos celulares que eu já tive, eu sempre levei em alguma lojinha, assim, de celular pra eles aplicarem pra mim. Porque, cara, eu não quero tentar aqui, vai que eu erro, né? Vai que, né, eu acabo perdendo a película, né? De bobeira, tentar fazer sozinho, sendo que eu moro né, uma quadra aqui, 2 quadras num lugar. E né, quando eu morava em Maringá também, eu morava uma região super central ali, dava, sei lá, 4 quadras, eu já tava no shopping e aí tinha um monte de loja ali, eu só levava pra alguém aplicar. Antes ainda, quando eu trabalhava na loteadora, tinha um dos funcionários ali, um amigo meu, ele, né, já tinha trabalhado em loja de celular, ele, né, aplicava pra mim quando eu precisava. Então, sabe, eu sempre tive muito fácil essa possibilidade. E um outro celular também que eu tive lá na Inglaterra, eu tinha uma lojinha, né, de celular dentro do mercado que era pertinho do apartamento, onde o mercado, né, onde eu acabava comprando regularmente as minhas coisas. Então também era sempre muito conveniente para mim. Então, eu nunca, né, me testei, né, nesse tipo de coisa. Aí eu, cara, vou tentar, né, pedir, né, não sei se foi no
no AliExpress ou na Amazon, sei lá, pedi aí no e-commerce. Chegou, né, aqui pra mim, e aí do fone eu olhei um tutorial assim no YouTube, né, mostrando como que fazia a substituição desse modelo em específico do fone e tal. Eu tinha, né, a ferramentinha aqui pra ajudar a fazer essa troca, né, soltar, né, as presilhas, umas coisas assim ali, né. E foi tranquilo, assim, coisa de 2 minutos deu certo. Na película também tinha, na própria embalagem dela, tinha, né, o tutorial, né, em vídeo no YouTube mostrando como fazer. Eu fui seguindo ali e deu certo, assim. Eu acho que a película ficou, né, ficou um defeitinho, assim, não ficou nenhuma bolha tão crítica, mas ela deu uma riscadinha. Eu acho que eu dobrei um pouco demais ela pra, né, começar a deslizar, pra ela fixar na tela. Então ficou uma marquinha que não é nada muito perceptível, mas sei lá, não ficou perfeito. Mas eu tentei pela primeira vez, fiquei bem satisfeito comigo mesmo. E eu acho que assim, o que ficou mais na minha cabeça, vou tentar substituir sozinho essas almofadas do fone, tentar aplicar sozinho essa película aqui no celular. Eu acho que é mais um reflexo do próprio podcast, assim, né? Porque ter, assim, esse compromisso, né, semanal de vir aqui, de falar a respeito da minha vida, comentar alguma coisa, me dá vontade de fazer coisas diferentes pra relatar aqui. Então, mesma coisa tão simples assim, cara, vou tentar fazer por conta própria, vamos ver qual é que é. Se der errado, também tem uma coisa pra relatar. Se der certo, pô, que legal, consegui fazer algo de diferente. Assim como ano passado eu fiz, né, o meu móvel aqui da minha TV, né, da sala. Eu fui, né, os blocos de concreto, tipo, todo aquele trampo, né, de passar cola, ir atrás, né, das madeiras pra fazer tudo ali, né, meio que um negócio meio do it yourself. Então, cara, me deu vontade, eu fiquei feliz com o resultado. Não ficou perfeito, né, esse, né, do celular, mas, pô, ficou 90% bom. E pra mim, acho que tá bom o suficiente pra ser uma boa experiência e relatar aqui no programa. Muito bem. O que eu tenho pra complementar é que bom que, de alguma forma, o podcast te motiva a fazer as coisas diferentes, né? A gente sempre fala aqui que a ideia dele era ser como um grande diário e tal, pra gente relembrar o que tinha acontecido na nossa vida em determinado período, mas é interessante perceber que, ao mesmo tempo, ele também influencia as nossas ações no cotidiano, né, cara? E que bom que, pelo menos, vai ter vários nomes aí, vários projetos que a gente já viu com isso parecido, né? Muitos deles são inspiração, foram inspiração ou são inspiração até hoje, né? A gente tem o caso do Coisas que Nunca Vivi, do canal do YouTube lá do famoso cancelado. E temos também, né, do Jacaré Banguela, né, o Rodrigo Fernandes, do Saindo da Zona de Conforto, acho que era isso. Predisposição Desconhecido. Predisposição Desconhecido. Então, assim, são pilares aqui do Mais Uma Semana. E que bom que você está sustentando também esses pilares. Com certeza. E um dos pilares que a gente tem aqui no programa também é que a gente precisa de uma segunda reflexão, porque senão fica bambo aqui no podcast. Então agora eu preciso que você fale sobre a tua reflexão. Show de bola, vamos lá. Cara, a minha reflexão então foi sobre um grande equívoco que eu acabei cometendo. Eu mencionei que na terça-feira eu tava... Na verdade, na terça-feira não, desculpa, foi na quarta-feira, tá, todos esses acontecimentos. Que eu descobri que esse amigo da faculdade tinha tentado suicídio, que eu tava cansado, que foi quando teve essa prova bem complicada, bem difícil ali de se fazer, que deu muita treta. Já era o meio da semana, então eu já tava, tipo, cancelado. Foi exatamente na quarta que o Gustavo, né, o dono do hotel, viajou pra Portugal. Então, assim, tava tudo meio que nesse acúmulo. E eu cheguei em casa e tal, a Bela ainda não tinha saído para ir numa pré-inauguração de um bar aqui na cidade. E aí o pai dela veio me trazer o Pedro e tal, eu tava meio cansadão, meio exausto, e eu não me atentei quanto à questão do remédio, né? O Pedro toma 2 remédios, um que é efeito pro autismo ali, que é o Risperidon, e um outro remédio que ele toma à noite pra rinite crônica que ele tem. Então, o remédio da noite ele toma 5 ml e o remédio da manhã ele toma 1 ml, né? O que acontece é que a embalagem mudou e o frasco, ambos os frascos são bem parecidos, sabe? E aí eu acabei, eu e a Bela a gente guarda numa lata lá e, enfim, não tenho
não tenho o que relatar além do que foi de fato uma culpa minha não ter conferido, né, mas eu acabei dando esse quase 5 ml ali pra ele desse remédio que ele toma da manhã, que é um psicotrópico, um remédio forte e tal. Quando dei, assim, eu vi que ele fez uma careta ruim, fez meio tipo uma ânsia de vômito, e aí eu achei estranho, né, porque ele toma esse remédio todos os dias, já faz um bom tempo, e eu já provei os remédios dele, né, e esse em específico ele é bem docinho, bem gostoso de tomar e tal. E aí que eu achei que tinha alguma coisa errada, e foi ali que eu fui dar uma olhada no rótulo, e daí percebi que tinha dado o remédio errado. Eu avisei a Bela e tal, ela pediu um Uber, chegou. O Pedro tava bem de boa, assim, né? Só que leva um tempo até o remédio fazer efeito. As pesquisas na internet que eu tinha visto basicamente diziam que não ia acontecer nada demais, né? Que ia ficar só bem cansado e tal. Mas, enfim, né? Por via das dúvidas e como ele já teve todas as complicações no ano passado, resolvi levar ele pro hospital. A Bela ficou, não, vamos esperar. Eu falei, aqui, esperar o quê? Vamos logo. Se ele ficar aqui, ninguém vai dormir, nem eu, nem você, então só vamos. E aí levamos ele lá, ele ficou em observação. E o que aconteceu foi basicamente assim que de madrugada ele vomitou bastante, assim. E que a médica que tinha atendido a gente, né, existe um protocolo sobre isso, sobre medicação incorreta, que vai para um comitê, assim, que o médico ele só passa o caso e o comitê que avalia e dá a indicação do que se fazer. E a indicação desse comitê foi de ficar em observação por 12 horas para ver se ia ter algum tipo de alteração no quadro e tal, né, podia dar alguma arritmia cardíaca, etc. Mas ele ficou bem a noite inteira, o problema foi só o vômito. Ali pelas 5, 6 da manhã ele começou a vomitar bastante, né? Imagino que boa parte desse remédio que ele tinha tomado. E daí depois disso ficou de boa, mas a gente ficou em observação por mais um tempo. Aí teve tipo um erro de aferir a temperatura do Pedro também, que nem vou entrar em muitos detalhes, mas o que resultou na gente ficar mais de 24 horas ali no hospital. O Pedro ele não tá comendo, não comeu no hospital, né? Porque desde a época que ele ficava lá ele já não comia, porque, né, enfim, por conta do diagnóstico de autismo lá, ele só come as coisas que ele gosta, no local que ele gosta, sentado do jeito que ele gosta, enfim, né? Tem toda essa questão aí psicológica dele. E tem também o fato de que a gente achou que a garganta dele podia estar machucada, né? O estômago, algo assim. Ele foi pra casa e ainda não comeu, então ainda tenho certa preocupação. Eu fiquei com ele no hospital desde da noite da quarta-feira até a noite da quinta. Eu só saí pra fazer minha prova e voltar. E aí quando a gente ganhou alta hoje de manhã, umas 11 horas, foi quando a gente foi embora do hospital, deixei a Bela e o Pedro em casa, e aí eu fui trabalhar e fazer todas as correrias. Então, cara, minha reflexão é sobre esse sentimento de culpa, sabe? De que, às vezes, pequenas coisas estão na sua mão. E o fato de você não prestar atenção, por mais que, assim, esse remédio em específico não gerasse, né, não gerasse em tese, por enquanto não gerou nada grave, certos erros ou vacilos, né, eles de fato podem colocar a vida de uma pessoa em risco, né? Como a gente trabalha com administração e tal, isso não parece tão palpável, né? No nosso caso, claro, que tipo, interfere indiretamente sobre relação de emprego, né? Você vai demitir alguém, blá blá blá, coisas nesse sentido, né? Você vai estragar a vida de um aluno para sempre, que ele sempre vai odiar a administração, ou marketing, ou enfim. Mas acho que eu senti, digamos assim, um acontecimento direto, uma consequência direta nisso tudo. E não foi bom, cara, não foi bom. Eu fiquei bem culpado, assim, bem chateado, bem triste. Mas agora, assim, eu tô mais calmo, ainda bem cansado, porque no final das contas eu dormi numa poltrona, quando eu dormia, sabe, mas que, sei lá, nessas 2 últimas noites aí, eu ter dormido, sei lá, 3 horas no máximo, sei lá, enfim. Eu não tenho muito o que comentar, porque assim, não, né, a gente já conversamos aqui algumas vezes sobre algumas reflexões, né, quando você traz essa questão, né, da vida com o Pedro, etc. Eu não tenho, né, essa vivência, não faz parte da minha rotina, mas assim, o que eu posso oferecer talvez é só o pensamento de que, né, às vezes foi só um vacilo, um descuido e, né, faz parte, infelizmente, né, de cometer vacilos.
Mas, né, sei lá, não se cobre tanto porque assim, não é só você, né, que tem essa responsabilidade do cuidado. Então, sei lá, acho que o máximo que eu poderia dizer é isso, né? Você tem uma responsabilidade compartilhada, né, no máximo. Então, é isso, né, que eu tenho pra acrescentar, talvez. Muito bem. Então, é isso. Então, né, assim como responsabilidade é compartilhada, também é compartilhada a nossa sessão mais. Opa. Então, vamos lá, sessão mais um feedback ou teremos que ir de indicação? Cara, hoje eu abri aqui as nossas redes, né, de contato e não temos feedback, mais uma vez. Então, mais uma vez a gente vai ter que ir de indicação por aqui. E já te joga a bola de novo. Você tem alguma indicação pra passar pra gente? Opa, eu assim até teria, mas eu acho que você tá com uma no gatilho aí, então eu vou deixar que você dispare essa bala. Opa, então vamos lá. A minha indicação aqui vai ser de um podcast que eu descobri ele na viagem, né, que eu fiz para Maringá agora. Mais precisamente, eu ouvi no retorno de Maringá para cá. É um podcast chamado Café com Crime. São assim, até onde eu vi, assim, são episódios isolados, assim, cada episódio é um caso criminal, não tem uma continuidade necessariamente. Às vezes tem uma referência de um episódio ao outro, ele fala, a gente já falou mais sobre esse presídio no episódio, não sei o que e tal, sabe? Então tem no máximo uma relação nesse sentido. Mas é uma pegada diferente do que é, sei lá, o Projeto Humanos, né? Que é uma temporada inteira, 20, 30 episódios contando um caso só. Ali é um episódio de 1h e 20 no máximo, contando aí um caso em si. Então tem começo, meio e fim, né? Ou o máximo de fim que se tem. Sabe? Se dá uma contextualizada no caso e se teve algum desfecho até então. Isso é o podcast, ele é produzido... Eu não lembro quem que produz, de fato. Eu acho que é exclusivo Spotify, mas eu não sei quem que produz. Agora eu não vou abrir ali, mas é só jogar na busca no Spotify que você acaba encontrando. E eu achei legal, assim, eu ouvi acho que uns 3 episódios na viagem. E é bom, assim, pra passar o tempo, né? Então, 1h e pouquinho, você tem ali uma história pra te entreter, pra te gerar uma curiosidade, te deixar apreensivo, às vezes, né, de alguma coisa. E eu gostei, né? Não sei se eu vou acompanhar regularmente, né? Mas pelo menos eu sei que, sabe, pra viagens, coisas do tipo, é um podcast que com certeza vai estar nas minhas próximas, né, listas de download para passar o tempo nas viagens. Acho que essa é a minha melhor indicação para essa semana aqui. Muito bem. Então, se você quiser deixar a gente um pouquinho mais feliz e quiser mandar um feedback para nós, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @isbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Marcos Zuckerberg conta pra gente quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, isso é legal. Isso acaba fazendo a gente conhecer um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí, amigo ouvinte, também sempre pedimos aqui ao fim dos episódios para você dar aquela força pra gente, né? Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Piramida ou Mais Uma Semana, né? Escolhe o episódio que você gostou. Pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. E aí você manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece a proposta do nosso em específico. Talvez essa pessoa acabe gostando do que a gente fala por aqui. E talvez ainda mais ela acabe gostando tanto que manda um feedback para cá para deixar a gente mais feliz. E aí quando a pessoa manda um feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks, teve indicação, como vocês ouviram na sessão mais. Tudo que tem no episódio de hoje, como em todos os episódios, é só o nosso maravilhoso tchau, tchau, é isso? Isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!